Eu tenho um destino maior. E qual é? Eu lhes ofereço o esquecimento. Finalmente, depois de uma espera que pareceu mais longa do que os discursos patrióticos do Capitão Pátria, The Boys voltou com sua 5ª temporada. E sim, está completamente fora de controle. Capitão Pátria está mais instável do que nunca. Soldier Boy segue o mesmo cretino explosivo. E Billy Butcher, o composto B, já está cobrando seu preço. Será que ele conseguirá antes que seu corpo cobre a dívida? E o que vai acontecer com Hugh Campbell e a equipe? Então se prepare, porque esta temporada vem com mais loucura, mais caos e mais momentos que vão te deixar dizendo: o que foi que eu acabei de ver? E se você não está em dia, meu resumo completo está te esperando lá em cima. Sem mais enrolação, vamos começar. O episódio começa com o que parecia ser um discurso da Volt International na reunião anual de acionistas. As pessoas aclamavam e batiam os pés no ritmo, esperando a aparição do Capitão Pátria. De repente, as luzes se acendem e ele caminha pelo palco em direção a eles. Todos o aclamam gritando: Estados Unidos! Capitão Pátria agradece a recepção. Obrigado. Obrigado e bem-vindos à Assembleia Anual de Acionistas da Volt International. Um grupo de mulheres vestidas como Firecracker se prepara para entrar em cena. Uma delas era a Starlight. Lá, seus amigos se infiltraram em um dos quartos enquanto eram observados por alguém de cima. Em seu discurso, Homelander afirmava que os seguidores da Starlight que estavam à solta matavam à vontade e que a própria Starlight havia cometido assassinatos brutais. Eles se posicionaram, disseram basta e permaneceram firmes, ascendendo juntos a um novo amanhecer, recebendo aplausos e gritos do público. No quarto, um dos companheiros de Starlight entra e tenta hackear o sistema. Ambos veem a porta ser atravessada por uma espada ensanguentada, que também perfurou o amigo deles, que vigiava do lado de fora. De repente, Black Noir aparece invadindo o quarto. Starlight usa seus poderes, mas seu companheiro indica para ela parar, pois está atrapalhando o trabalho dele. Portanto, ela opta por usar a força física. Homelander continua seu discurso, afirmando que consideram os Estelares como uma organização terrorista. Enquanto a mulher enfrenta o mascarado, Homelander zomba dizendo que agora vivem em uma nação mais segura e temente a Deus. Enquanto todos aplaudem, na tela gigante a imagem muda e aparece um homem que afirma que Homelander e Rainha Maeve os haviam abandonado. Isso aconteceu durante um voo comercial. Uma mãe implorava para Homelander salvar suas filhas, mas ele recusava, perguntando se iam deixá-las ir para contar aos outros que os tinham deixado morrer. Depois, ele manda Maeve ficar longe e ordena que todos fiquem parados, ameaçando usar seu raio laser. De repente, o sinal retorna para a tela anterior. Por favor! Não, Maeve, não, para trás! Todos vocês, recuem. Recuem ou vou queimar todos vocês! Vou queimar cada um! Deixando Homelander sem palavras, em meio à sua raiva e desespero, ele se vira para o público, com seus olhos começando a brilhar com o raio laser e ficando vermelhos, pronto para acabar com todos os presentes. Mas a irmã Sage o impede, sinalizando que isso poderia ser mais prejudicial do que ele pensava. Eles iniciam imediatamente uma transmissão ao vivo, onde ela afirma que tudo é uma campanha de desinformação criada por inteligência artificial. Ela também diz que o povo americano saberia reconhecer uma mentira imediatamente. Esse acontecimento também vira tendência, com a intenção de encobrir o que aconteceu ou, pelo menos, fazer com que a gravidade do assunto seja facilmente esquecida. Na coletiva na Casa Branca, a vice-presidente comenta a suposta veracidade do vídeo. Ela aponta que é um dia muito difícil e triste, já que um cidadão exemplar como Homelander foi vítima dessas calúnias, conforme ela expõe. Ela acrescenta que o suposto vídeo do voo 37 é uma farsa e que é obra de estelares marxistas. Quando pergunta se há perguntas, vários repórteres levantam a mão. Ela se dirige diretamente a um deles, chamado Chris. Ele nem sequer tinha terminado de falar quando ela se adianta e diz que sabe o que ele está pensando, literalmente, e que não é o caso. Ela garante. Ela afirma que o fato de ela mesma ser uma cidadã com habilidades sobre-humanas não compromete sua objetividade nem sua lealdade ao povo dos Estados Unidos. Em seguida, ela começa a apontar que esse tipo de perguntas superfóbicas foram as que dificultaram sua saída do armário.
Por isso, ela pede a todos os presentes, e em especial a esse repórter, que se toquem. O homem pergunta sobre os supostos campos de liberdade para dissidentes estelares. Ela responde direto que isso é clickbait. Ela agora se dirige ao público e pergunta quem aprecia a liberdade dos campos. A irmã Sage diz ao Homelander que eles já tinham previsto que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde e que estavam preparados. Nas últimas 24 horas, bombardearam a população com tanta desinformação que até confundiria um cientista político com um cotovelo. Ela aponta que o preço das ações caiu meio ponto e que, fora isso, os danos foram mínimos. Ele não responde diretamente a isso, mas repara em uma Bíblia colocada no meio da sala e pergunta sobre ela. Sage, satisfeita, indica a ele que se trata da Bíblia de Gutenberg e que Martin Shkreli a deixou por um preço muito bom. Homelander comenta que ela anda muito altiva, já que todos a procuram por conselhos, especialmente figuras importantes, e todos parecem admirá-la. Ela pergunta se ele acha que isso importa para ela. Homelander diz que talvez antes não, mas agora pode ter mudado. Ela lembra que faz isso por ele. Se as ações subirem, os milionários ficarão satisfeitos e ele poderá continuar fazendo tudo o que quiser. Ele diz a ela que sabe que na NN o chamam de assassino e acham que fez algo com seu filho. Sage responde que disseram que o menino está em um internato em Svalbard e que essa versão foi mantida, então está tudo sob controle. Ele continua perguntando se ela tem se divertido ultimamente e se não continuou perfurando o próprio cérebro para lidar com o coração partido. Ela responde que não. Então, ele questiona severamente como foi possível que Starlight e seus amigos entrassem sem serem detectados. Ele admite que tudo foi uma grande humilhação, pois sabe que as pessoas já o odeiam. Ela responde que seus índices continuam em 96, mas Homelander afirma que todo mundo sorri nas pesquisas, então isso não importa. Mesmo assim, milhões seguem sendo estelares de coração. Isso é o que mais o incomoda. Finalmente, ele pergunta para Sage se ela viu os memes que estão circulando sobre ele e afirma que deveria ser crime divulgar e publicar esses memes. Para acalmá-lo, a irmã Sage diz para Homelander que o surgimento do conflito é conveniente para eles, já que faz com que as pessoas comecem a sentir medo. Ele diz que prometeram o César a ele e queria ser adorado. Sage responde que mesmo com todo o poder, ele nunca será feliz. Homelander se aproxima e afirma que só será feliz quando Starlight e Billy Butcher morrerem. Ele decide divulgar publicamente que em 3 dias, Hugh Campbell, leite materno e French serão executados. Assim, seus 2 alvos surgiriam e ele os eliminaria de uma vez. Vamos executar Hugh Campbell, leite e o Francesito. Isso vai atrair a Starlight e o Butcher, e eu vou cuidar deles, de uma vez por todas. No campo de correção, French estava ouvindo música bem alta enquanto distribuía alguns suprimentos em troca de certos benefícios. Um homem o observava de longe, esperando o momento certo para se aproximar por trás. Mas alguém intervém. Era Hugh Campbell, que faz sinal para ele se concentrar e tirar os fones de ouvido. Então, French, com seu característico sotaque francês, agradece e sugere que ele aproveite a situação, já que Starlight revelou o que aconteceu com o voo 37, convidando-o a aproveitar. Hugh então fica com um papel. Depois, French entra em alguns quartos onde eram organizadas lutas clandestinas, com várias pessoas apostando. Um dos lutadores era leite materno, então ele decide apostar tudo a favor do amigo. Assim que trocam olhares, leite materno começa a golpear com força seu oponente até derrubá-lo, permitindo que French ganhe a aposta. Depois da luta, leite materno pede para um dos presentes trazer algo para ele beber e esse lhe entrega um copo de água tirado do vaso sanitário. French comenta que Luz Estrela havia tornado público o vídeo do voo 37, mas essa informação não parece afetá-lo. Nesse momento, eles ouvem barulhos do lado de fora e todos se aproximam da janela. Um dos guardas estava agredindo um dos estelares refugiados, usando seus poderes ao transformar seu órgão em uma grande serpente. Em Londres, Billy Butcher visita o pai, que mal o deixa entrar, avisa que a polícia o procura e pergunta o que ele faz ali. Butcher disse que, durante uma escala, resolveu passar para cumprimentar Lenny e a mãe dele.
Butcher, desconfiado, diz que Deus não existe, já que sua mãe morreu e seu pai segue sozinho e com câncer, torcendo para que sofra muito. O homem, arrependido, se aproxima e diz que tentou contatá-lo por causa do funeral, mas não conseguiu. Butcher diz que foi visitá-la e ao lado do túmulo havia um buraco. Ele pergunta se não imaginava terminar ali. O pai dele afirma que pagou, mas Butcher lembra que eles não têm pela frente uma eternidade como a de quem tem poderes. O pai pergunta se ele veio só para torturar um velho. O pai tenta acalmar a situação, dizendo que não há motivo para ficar bravo. O filho responde que não está bravo, mas sim agradecido por todas as surras que levou, porque isso o transformou em quem ele é hoje. O pai entende para onde a conversa está indo e se adianta, dizendo que ele não precisa fazer isso, que de qualquer forma lhe resta pouco tempo e que isso não mudaria nada. Butcher o abraça e sussurra que não quer mudar nada, mas também não dará a mais ninguém o prazer de ouvi-lo gritar. Quem disse que eu quero ser outra pessoa? No set de gravação de notícias, uma mulher retoca a maquiagem do Capitão Pátria. De repente, ele abre os olhos e o coração da jovem começa a bater forte de medo. Ele pergunta o motivo da reação dela e ela, nervosa, diz que é pela emoção do trabalho. Outra mulher lhe traz algo para beber, também visivelmente assustada, então ele pede para que as duas se retirem. Depois, Firecracker chega e ele pergunta que sentido faz ter dedicado a vida a proteger as pessoas se elas se assustam ao vê-lo. Diz não entender e suspeita que estejam escondendo algo. Ela o acalma, dizendo que é admiração. Homelander olha para seu peito e batimentos, faz cara de desgosto e diz que seu coração bate como o de um fumante. Ela pede desculpas e confessa que deseja produzir leite acima de tudo, mas que os comprimidos têm afetado seu coração, o que é muito difícil para ela e pode até matá-la. Isso não provoca reação em Homelander, que permanece em silêncio. Ela continua esperando uma resposta, mas finalmente se ajeita antes do início da gravação. Durante a transmissão, ambos afirmam que o vídeo em que Homelander aparece como vilão é uma farsa, resultado do uso de tecnologia avançada como a inteligência artificial. Eles analisam o material e o manipulam para que Homelander apareça com 7 dedos em uma mão. Ele ri e comenta que, pelo que se lembra, não tem tantos dedos assim. Por outro lado, em Manila, Kimiko Miyashiro está alimentando uma criança. Ao que parece, ela cozinhou e a criança agradece, dizendo que tudo está com um cheiro muito bom. Eles mantêm uma conversa carinhosa, mas ela é interrompida quando Kimiko ouve ruídos estranhos. Então, ela pede para a criança levar as sobremesas para a mãe, enquanto ela vai investigar. Em um corredor, ela distingue uma figura e se lança sobre ela, mas o homem a segura e a joga contra as paredes, quebrando vidros e quadros pelo caminho. Era Billy Butcher. Após lutarem, ele pede que ela pare, esclarecendo que não veio por ela, mas sim para avisar que vão acabar com French. Ele será executado junto com Hugh Campbell e leite materno em cerca de 72 horas. Ele afirma que ela não confia nele, mas estão condenados e não há tempo para brincadeiras. Ele acrescenta que há um voo da CIA esperando por eles em Plaridel, por isso pede que ela se apresse, pois decola em 1 hora. É outro dia no acampamento e Hugh Campbell encontra Ivy. Ela revela para ele que ninguém é forte o suficiente como super-humano para sair dali, que é completamente inútil. Hugh responde para ela que ele deveria ser o único sem esperança, já que Ezequiel o havia estrangulado. Black Noir tinha lhe dado uma surra. Ele foi atacado por tubarões, levou tiros de russos e passou por vários outros acontecimentos negativos. Afirma que já deveria estar morto. Ivy pergunta por que ele não morreu ainda, e ele diz que se ficarem esperando em um lugar como esse, estarão perdidos. Então, os gritos de um guarda interrompem a conversa. Uma das pessoas do acampamento tenta escalar a grade de metal para escapar, ignorando os avisos e ameaças dos guardas. Ao não parar, de repente ela explode, sem deixar vestígios. Acontece que um dos guardas, que também possui superpoderes, havia interferido. Hugh então pergunta se ela viu o que aconteceu. Ele diz que a pessoa já tinha se rendido e pergunta se ela também vai se render, destacando que a decisão é dela. Desça! Quero que você desça agora. Vai se ferrar! Desça, agora mesmo! Ei! Ei! Em uma transmissão ao vivo intitulada Manhandled, estava acontecendo uma conversa sobre masculinidade com Black Noir.
Uma das espectadoras dessa transmissão era Starlight, que se assusta com o aparecimento repentino de Billy Butcher, acompanhado de Kimiko Miyashiro. Kimiko deixa Starlight feliz e as duas se abraçam. Kimiko surpreende ao falar, deixando Starlight confusa, que pergunta como isso é possível. Kimiko explica que fez terapia da fala, foi a psicólogos e consumiu muito conteúdo no TikTok. Butcher se irrita e destaca que passaram 16 horas de voo juntos, sem ela falar com ele. Kimiko diz que não estava com vontade e comenta que ele só sabe falar ei e porra, então a conversa nem seria fluida. Butcher ironiza dizendo que prefere Kimiko calada. Ao ser questionada por Starlight sobre seu paradeiro, Kimiko conta que a Volt International se cansou dela eliminar guardas e a deportou para Manila. Tentou voltar escondida no trem de pouso de um avião, mas caiu de cerca de 10 mil pés, passando por uma experiência traumática e demorando para se regenerar. Depois, Starlight pergunta a Butcher como ele os achou. Ele diz que foi fácil e pede que ela não tenha medo. Ela retruca que já viu o que ele faz com suas entranhas assassinas e pergunta se ele ainda está morrendo. Ele responde que está forte, afirmando que o erro mais comum é tentar lutar contra o câncer. Butcher a parabeniza por ter divulgado o vídeo, já que Homelander está furioso. Além disso, revela que planeja executar Hugh Campbell, French e leite materno em aproximadamente 36 horas. Butcher percebe que é uma armadilha e questiona que outra opção tem além de cair nela. Starlight questiona por que ele não os resgatou antes e se ainda trabalha no vírus, sabendo que dependia de French. Kimiko intervém e pergunta se estão falando do mesmo vírus que supostamente mataria Annie, ela e ele. Butcher esclarece que também afetaria o Homelander, que é seu principal objetivo, e pergunta se eles o ajudariam a salvar os outros. Starlight, claro, aceita fazer parte do plano. No acampamento, os três grupos reunidos sabiam bem o destino que teriam se ficassem de braços cruzados. Também sabiam que tudo era uma armadilha para atrair a Starlight, e não queriam que isso acontecesse, então concordaram que precisavam escapar. Além disso, já tinham suprimentos para ajudar na fuga, como coquetéis Molotov. Starlight mostrou aos seus companheiros as fotografias que ela mesma havia tirado do alto. Kimiko Miyashiro perguntou se ela sabia onde seus companheiros estiveram todo esse tempo e por que não os havia tirado de lá antes. Ela explicou que achava que lá eles estavam mais seguros. Billy Butcher apontou que, mesmo que recuassem, não estava claro como conseguiriam sair. Starlight respondeu que tinha um amigo e que entraria em contato com ele para ajudá-los na fuga. No escritório de Homelander, chegam The Deep e Black Noir, apenas para se depararem com a cena aterrorizante de uma pessoa com a cabeça partida ao meio. Ambos se aproximam com medo. Homelander reclama da situação após o vídeo, dizendo que Starlight espalha mentiras sobre ele e que ela é uma ninguém. Depois, ele questiona por que a deixaram fugir. The Deep troca olhares com Black Noir, mas Homelander lembra que precisam agir juntos. Ele pergunta onde ele estava e Black Noir responde que estava vigiando o outro lado do palco, por isso não percebeu o que aconteceu. Homelander diz a eles que sabe que não o trairiam, já que fazer isso seria praticamente um suicídio. Em seguida, ele conta que estava conversando com o homem que agora estava deitado no sofá, que aparentemente tinha curtido algumas postagens da Starlight. Isso preocupa The Deep, que logo revisa suas interações para mostrá-las ao Homelander, garantindo que nunca apoiaria esse tipo de conteúdo. Homelander responde que isso é interessante, mas ordena que eles se concentrem no trabalho. Em outra entrevista que Firecracker fazia com a vice-presidente e seu agora noivo, o pastor principal disse que estava muito feliz por eles e desejou tudo de melhor. Ambos falavam de uma união super legal, para a vida toda, e garantiam compartilhar a fé no sonho de uma nação cristã. Nesse momento, a irmã Sage entra na sala pedindo para interromper a gravação. Ela solicita falar a sós com a vice-presidente, pois se tratava de um assunto urgente. Todos obedecem e saem. As duas conversam rapidamente sobre assuntos pessoais até Sage revelar o motivo da visita. Ela diz que Homelander quer ainda mais estelares. A vice-presidente, confusa, lembra da purga em cargos presidenciais, vários setores, trabalhadores, figuras públicas e até do cancelamento de eventos como o Coachella. Ela teme que estejam tentando ampliar ainda mais esse controle, o que considera difícil. Sage lembra que sua posição depende de ser útil para Homelander, insinuando que não há alternativa.
Enquanto isso, Billy Butcher visita Gusano para pedir que ele cave um túnel em um local específico. Ao conhecer o terreno, Gusano se empolga e aceita imediatamente. Em outro lugar, Kimiko sugere a Starlight que tome um banho, pedindo desculpas pela forma como falou. Nesse momento, A-Train aparece e pergunta sobre a emergência. Starlight explica que seus amigos serão executados no dia seguinte e pede a ajuda dele para resgatá-los. A Train se recusa, dizendo que precisa proteger sua família e afirma que não é por medo. Starlight compreende e pede que cuide dos outros. Depois ela decide que precisam de outro plano. No acampamento, o grupo prepara armas improvisadas e revisa seu plano de fuga. Leite Materno se mostra pessimista, convencido de que não vão sobreviver, mesmo que consigam escapar, enquanto Hyugi tenta manter a calma. French e Hyugi continuam trabalhando com esperança. Hyugi sobe para pegar alguns objetos e descobre um massacre. Seus companheiros estão mortos e Capitão Pátria ali está revisando suas anotações. Hyugi, resignado, pede para ser morto, mas Capitão Pátria só aceita com Starlight e Butcher presentes. Depois, pergunta por que outros se sacrificariam por Hyugi. Ele responde que eles virão porque fariam o mesmo por eles, deixando o Capitão Pátria desconcertado. Por que Luz Estrela e Butcher desperdiçariam suas vidas? Para tentar te tirar daqui. Porque eu faria isso por eles. Na Bretanha, A-Train discute com seu irmão, cansado de fingir que estão de férias, quando na verdade estão fugindo. Ele reconhece que arruinou suas vidas e pede desculpas. De repente, ele percebe algo estranho no lago. É o Profundo, enviado pelo Capitão Pátria. Os dois trocam acusações. A Train diz que o Profundo teme o chefe e lamenta seu destino. Antes de sair, avisa que encontrarão sua família. O grupo decide resgatar French primeiro. Naquela noite, eles chegam ao acampamento com Gusano, que cava um túnel para a infiltração e parte. Lá, encontram seus companheiros amarrados e o Capitão Pátria à espera. Ele revela que sabe do plano e fala do vírus. Kimiko o insulta e ele a parte ao meio. Depois, ele observa Butcher, reconhecendo sua escuridão e admitindo que só ele o desafiou. Até insinua que lamentaria sua queda. Butcher sorri e olha pela janela. Do chão, Kimiko indica para os outros se protegerem. De repente, uma luz intensa irrompe. É Luz Estrela, criando uma distração. O grupo aproveita para escapar, mas eles se separam tentando proteger quem amam. Luz Estrela deixa Hyugi para trás, que tenta salvar Ivy, e vai atrás de French, que protege os restos de Kimiko. Leite Materno enfrenta um guarda abusivo, buscando justiça. Por sua vez, French luta contra outro guarda com habilidades perigosas, usando tentáculos para dominá-lo. Mas Capitão Pátria aparece e destrói seus ataques com um raio laser. Luz Estrela conseguiu tirar French junto com Kimiko Miyashiro do perigo. Ivy, desesperada, perguntava para onde eles tinham sido levados. Aparentemente, teve um ataque de pânico ao pensar que todos ficariam presos ali. Enquanto isso, Leite Materno derrotou seu adversário. E após vários golpes, encontrou uma estaca no chão com a qual atacou repetidamente o órgão do homem, terminando por estrangulá-lo com ela. Capitão Pátria lançou um raio que atravessou a cabeça de Ivy, criando uma cena impactante diante de Hyugi Campbell. Depois, Capitão Pátria segurou Hyugi e chamou Billy Butcher, que apareceu para proteger o amigo. Quando o Capitão Pátria ia matá-lo, tudo parou. Mas, na verdade, era a perspectiva de Trem-Bala, que havia chegado ao local. Trem-Bala realizou várias manobras em questão de instantes. Ele retirou os pinos de algumas granadas que um guarda carregava. Ele reposicionou Leitinho e Butcher e conseguiu afastar Hyugi do perigo antes que os raios laser o atingissem. No entanto, ele foi descoberto pelo Capitão Pátria, que imediatamente começou a persegui-lo. O restante do grupo conseguiu entrar em uma van e se preparar para fugir. Enquanto o Trem-Bala fugia em alta velocidade, Capitão Pátria o perseguia furioso. Eles entraram em uma floresta densa. Trem-Bala tentava se esconder, mas era quase impossível. Durante a fuga, ele escorregou e atravessou vários troncos, ficando gravemente ferido. Capitão Pátria o segurou pela roupa, zombando de que finalmente alguém havia conseguido alcançá-lo. Ele disse que aquele era o fim da linha para ele, mas não esperava que Trem-Bala reagisse rindo, afirmando que ele não era nada sem seus poderes, que sem eles seria apenas um traje vazio. Essas palavras fizeram com que os olhos do Capitão Pátria se enchessem de lágrimas.
Trem-bala, mesmo sendo estrangulado, o chamou de chorão e continuou rindo, o que aumentou ainda mais a fúria do Capitão Pátria, até que finalmente quebrou o pescoço dele e o deixou cair no chão. E assim termina o primeiro capítulo. O segundo episódio da quinta temporada se chama Rebeldia Adolescente e começa com as imagens sombrias do funeral do Trem-bala. Apesar de ter sido brutalmente morto pelo Capitão Pátria na noite anterior, agora é cinicamente homenageado como pilar do Sete e homem mais rápido da Terra. O evento virou um grande espetáculo, com corais de várias igrejas se apresentando para uma despedida heróica diante de todos os seus companheiros. Capitão Pátria, que não hesitou em quebrar o pescoço dele com as próprias mãos, continuava de pé na primeira fila. Ele mantinha uma expressão calculada de tristeza enquanto os cânticos ecoavam com força no recinto. No entanto, a verdadeira intenção do ato foi revelada durante o discurso do pregador. A narrativa oficial manipula os fatos, culpando Luz Estrela e seus seguidores por sua morte e retratando-os como inimigos de tudo o que é puro e correto e dos valores que os Sete juraram defender. O pregador não poupou palavras, acusando os seguidores de Luz Estrela de atrocidades absurdas, como comer bebês e assassinar pessoas por puro prazer. Para a Volt e os presentes, é essencial destruir totalmente a imagem de Luz Estrela, atribuindo-lhe toda a culpa pelas desgraças da cidade. As palavras do pregador ganham uma força avassaladora. Quando ele finalmente grita Amém, todo o recinto parece estremecer sob seu poder. Neste momento, Capitão Pátria faz uma viagem sensorial ao passado ao ouvir uma voz de outro tempo, como se o próprio céu se abrisse exclusivamente para falar com ele em meio ao caos. Enquanto esse ato de desconexão acontece, Hugh e o resto dos rapazes chegam à escola primária do condado de Erie, uma cidade aparentemente encantadora nos arredores da Pensilvânia, tristemente famosa pela enorme quantidade de overdoses de fentanil registradas a cada ano. Billy Bruto os conduziu até lá com um propósito crucial. Ele se apossou das instalações escolares para construir sua base de operações secreta. Nesse local, ele conta com um laboratório destinado a reproduzir o vírus, e a maldita boa notícia é que já está pronto. Esse progresso só foi possível graças a Summer, sua aliada de confiança, que trabalhou secretamente para ele o tempo todo. Butcher diz que o encontrou logo após a luta com Neumann, mas Hugh acha essa história pouco convincente. Apesar das dúvidas, ele entende que não faz sentido continuarem brigando enquanto o mundo desmorona. Ao vê-lo, Kimiko sente vontade de parti-lo ao meio, mas Butcher lembra friamente a importância de enterrar o machado de guerra e manter uma trégua temporária. Kimiko precisará esquecer que Samir injetou o vírus nela para matá-la. Butcher, com seu cinismo habitual, aponta que a perna dela já cresceu de novo, então tecnicamente ela não perdeu nada. A primeira dúvida que Hugh levanta é se o vírus está configurado exclusivamente para aniquilar Homelander ou se também coloca em risco a vida dos outros supers. É uma pergunta crucial que Butcher decide ignorar por enquanto, limitando-se a dizer que eles precisam fazer um pequeno teste antes de liberar essa merda no mundo real. Frente é o primeiro a decifrar seus planos. Butcher pretende viajar para Cleveland para testar o vírus em Rock Hard, um ex-membro dos Teenage Kicks. Trata-se de um super-herói composto inteiramente de granito, que pesa 400 quilos e é lembrado por destruir grande parte do monumento a Lincoln durante um surto sexual há alguns anos. Na visão de Butcher, Rock Hard é o mais próximo de Homelander que eles têm. Ele é quase indestrutível, ou pelo menos é isso que vão testar. Se o vírus conseguir destruí-lo, saberão que estão prontos para a luta real. O melhor é que ninguém se importa com esse cara. Então sequestrá-lo e usá-lo como cobaia dará uma resposta sólida, sem arriscar vidas com um produto defeituoso. Alguns minutos depois, enquanto todos se preparam para a missão, MM mostra para eles que, com Firecracker no auge das notícias, a imagem pública deles está indo por água abaixo. Em breve, todos vão procurá-los e nem poderão comprar chiclete sem serem seguidos por uma multidão. Assim que Butcher sai, Hugh pergunta quando o matarão e pegarão o vírus, mas Luz Estrela discorda desse plano. O jovem lembra a eles que Butcher está louco, matou Victoria na frente da própria filha e vai matá-los também, se for necessário. Contra as expectativas, Luz Estrela lembra uma estatística. Só existem 10 mil supers no mundo. Nunca houve isso em guerras, mas a morte desses 10 mil salvaria 8 trilhões de pessoas. Se esse é o preço para tudo acabar,
ela concorda e espera que os outros também aceitem. Para Hugh, o fato de que ela esteja disposta a morrer por isso é algo que ele não consegue entender. Ele não está disposto a perdê-la e não demora a dizer isso para ela. Quando os outros saem, eles adiam a discussão e focam no sexo que não praticam há tempos. Lá fora, French promete a Químico que não deixará usarem o vírus nela. Porém, isso acontecerá com ou sem eles. Eles devem ficar por perto e esperar o momento certo para agir. French já não confia em Butcher há tempos, mas tem certeza de que ele não vai parar até matar o Homelander, o que no fim é bom para todos. Por sorte, a parte inferior do corpo da Químico já se regenerou totalmente. Agora que eles têm um pouco de tempo livre, antes que a merda exploda, decidem aproveitar ao máximo, se entregando ao mesmo que Hugh e Starlight estão fazendo no quarto ao lado. Simultaneamente, Capitão Pátria tira um tempo a sós para conversar com o cadáver do trem-bala. Ele confessa o quanto está profundamente decepcionado com suas ações, lembrando que sempre o viu como um irmão mais velho e que sua traição doeu na alma. Pouco depois, ele vai à câmara criogênica escondida em sua cobertura e desliga o sistema para libertar o pai. Soldier Boy acorda furioso na cama de Homelander, tenta se levantar, mas está desorientado e levará umas 2 horas para recuperar totalmente a mobilidade do corpo. Homelander aproveita esse tempo para explicar a situação para ele. Diz que a CIA o manteve congelado por quase 2 anos e que foi ele quem finalmente o resgatou. Agora, espera que trabalhem juntos para caçar Butcher. Em troca, Homelander promete limpar sua imagem, já que o país todo acha que ele é um espião russo e quer vê-lo morto. Homelander sabe que não são amigos, mas acha que Soldier Boy odeia muito mais o Butcher do que odeia ele. Por isso, propõe uma trégua temporária que beneficia os dois e, para demonstrar sua boa-fé, ordena que tragam seu escudo de volta. É um movimento calculado para evitar que o velho tente explodir a cabeça dele antes da hora. Na manhã seguinte, os rapazes estão de vigia em um caminhão de mudanças, esperando o momento certo para sequestrar Rock Hard. Ninguém via Rock Hard havia 1 ano, mas ele analisou cuidadosamente as redes sociais dos conhecidos. Ao fundo das fotos apareciam grandes quantidades de shakes de proteína. Ninguém consumiria tanta porcaria, a menos que fosse puro músculo. Quando os amigos do alvo finalmente deixam a sede do clube, chega o momento de confirmar as informações de French. A equipe entra na propriedade com precisão. Hugh desliga câmeras e internet, enquanto os outros se infiltram antes dos demais voltarem. O único maldito problema é que quando finalmente encontram Rock Hard, ele já não é mais a massa perfeita de músculos que esperavam. Ele se descuidou por mais de 1 ano e agora é um obeso de pedra sólida que pesa umas 2 toneladas a mais que o previsto. Enquanto a equipe tenta descobrir como diabos tirar Rock Hard da mansão dele, a tela nos mostra um comercial de The Deep, que fala sobre os benefícios de bronzear o períneo. Se você não faz ideia do que é isso, então claramente não está pronto para ser um dos 7. De volta ao Butcher, a situação é crítica. Se não conseguirem levar o Rock Hard, só resta testar o vírus ali mesmo. Starlight concorda, pois o cara já viu o rosto deles. Se forem embora, ele os denunciará, e a cidade logo se encherá de unidades táticas, que os acharão rapidamente. O único problema é que a fisiologia de Rock Hard é parecida com a de uma baleia. Ele pode prender a respiração por horas, o que descarta completamente infectá-lo pelo ar. Butcher deixa a equipe tentando resolver esse quebra-cabeça, enquanto ele volta ao laboratório para trazer uma dose concentrada do vírus. Nos quartéis da Volt, Sage apresenta seu primeiro relatório oficial após substituir Ashley e revela aos 7 que já tem a localização exata de cada simpatizante da Starlight no país. Em breve, será realizada uma mobilização em massa para prendê-los todos. O único problema para o presidente é o alto custo. Triplicar os campos de liberdade para tantos prisioneiros vai esgotar os cofres do país. Por isso, ele cobra que Sage ache um jeito de financiar a caçada sem elevar impostos antes das eleições. Segundos depois, Homelander surge ao lado de Soldier Boy para interromper a reunião com um assunto mais urgente: nomear Soldier Boy como número 2 dos 7 e dar a ele a missão de caçar Butcher e Starlight. Para operar livremente, o presidente precisa dar-lhe um perdão total. Antes de assinar, Homelander pede ao velho que prepare uma bebida para ambos, simplesmente para mostrar ao seu pai quem é que dita as regras agora na nação.
Assim que Soldier Boy se retira, Sage surpreende Homelander cheirando as correias da máquina criogênica e pergunta se ele contou ao pai a verdade sobre o vírus. Homelander admite que não contou. Ele sabe perfeitamente que se Soldier Boy descobrir que corre um perigo real de morte ao aceitar esse trabalho, pode mudar de ideia em 1 segundo. Se ele morrer, ficará provado que o vírus funciona. Melhor que ele caia antes de um dos seus. Tudo isso parece friamente calculado pela sua mente impiedosa. Quando Sage admite que não esperava tanta crueldade dele e sai reconhecendo o erro, Homelander fica sozinho. Nesse instante, ele percebe que acabou de enviar seu próprio pai para uma missão da qual talvez não volte, e sua expressão muda completamente para uma de puro medo. De volta com French, ele conseguiu isolar toda a sala. Agora eles poderão injetar o vírus no ar, e quando Rockhard for obrigado a respirar, o patógeno finalmente entrará em seu sistema. De repente, toda a sala começa a tremer violentamente. Starlight fica perplexa ao ver como um membro de Rockhard começa a aparecer entre as densas camadas de rocha. Nesse exato instante, o cara ejacula e um enorme jato de lava ardente quase a queima por completo. Quando French analisa a situação bizarra, eles descobrem que as imagens de vulcões em erupção que estão passando na televisão estão excitando demais Rockhard e por pouco não morrem por causa desse acidente estúpido. Por mais louco que tudo isso pareça, os caras percebem que precisam prestar muito mais atenção ao seu entorno. Logo descobrem que grande parte da suposta rocha que envolve o corpo de Rockhard é, na verdade, o próprio sêmen dele, que se solidificou com o tempo. Enquanto a equipe continua trabalhando no plano, MM anda pela casa e se depara com uma velha fotografia de A-Train, de quando ele fazia parte dos Teenage Kicks. Ele faz um brinde em sua homenagem, mas logo ouve uma voz no segundo andar, percebendo que não estão sozinhos na propriedade. No andar de cima, ocupada gravando TikToks, está a Condessa dos Corvos. Sem hesitar, ela envia seus servos alados para atacar MM, mas ele consegue trancar os pássaros em um armário. Agora, ele precisa lidar com ela e com os seguidores que assistem tudo pela sua transmissão ao vivo. Enquanto Starlight espera que Hugh e Butcher voltem com o vírus, ela descobre que uma célula de seus seguidores foi massacrada e muitos outros estão sendo presos. Isso desperta nela um profundo sentimento de culpa por não poder ajudá-los. Por isso, ela aceitou participar do plano. Não se importa se o vírus a matar, pois acha que merece morrer por todos que pereceram acreditando em sua causa. Ela sente que falhou com eles e que o justo é segui-los até a morte. French confessa a ela que é um especialista em se culpar e explica que ela está vendo as coisas da maneira errada. Ele garante que o segredo não é desistir, e sim lutar e perseverar até concluir o trabalho. Deixar-se morrer não é justiça, mas um insulto à memória dos que caíram. Ao mesmo tempo, Butcher e Hugh observam como os Teenage Kicks fazem marketing no bairro, prendendo pessoas inocentes apenas para promover seus produtos. Químico insiste que eles devem ajudar, mas Butcher pisa fundo no acelerador e lembra que eles têm uma missão pendente. Se eles se rebelarem, todos os supers do estado vão chegar em menos de 1 hora e arruinar o plano. Eles precisam focar e concluir o que começaram. Nada mais importa agora. Summer alerta a eles que testar uma arma biológica em um ambiente não controlado é uma completa loucura. O frasco é muito frágil e, se quebrar fora, há grande chance de matar todos os supers do planeta. Além disso, há um risco mínimo mais real de que acabe aniquilando toda a raça humana. Então, no caminho de volta, o frasco repousa cuidadosamente nas mãos de Hugh, enquanto Butcher dirige de forma imprudente pelas ruas, tentando chegar o mais rápido possível à mansão de Rockhard para testar seu pequeno experimento. De repente, o escudo de Soldier Boy se crava no para-brisa e o veículo perde o controle. Por alguns milissegundos, podemos ver o frasco flutuando no ar antes que o carro bata brutalmente em outro bem no meio da rua. Por sorte, o frasco continua intacto, mas agora Soldier Boy está vindo na direção deles. Butcher revela que Mallory o manteve congelado, confirmando que o boato de sua morte era falso. Para Hugh, isso representa uma péssima notícia, mas para Butcher é uma maldita bênção. Eles estavam procurando uma cobaia, e isso é um presente caído do céu. Quem melhor que o pai do Capitão Pátria para testar o vírus? Poderiam enviar seu corpo e infectar todos os 7 de uma vez.
Butcher sai do carro disposto a enfrentar o Soldier Boy, enquanto Hugh e Químico correm para avisar o resto da equipe sobre a mudança de planos. Assim que se enfrentam, Butcher bloqueia as balas facilmente. Soldier Boy percebe que precisará ser mais criativo nos ataques para vencer. Butcher zomba dele e o chama de marionete, revelando que eles têm um vírus tão potente que pode matar todos eles e que essa é a porra da razão pela qual o Homelander não veio enfrentá-los pessoalmente. Ele prefere que o pai morra em seu lugar a arriscar a própria pele. Enquanto isso, Butcher distrai Soldier Boy, chamando-o de manipulável e idiota, e usa seus poderes para arremessar o carro com força. O estrondo da batalha é ouvido por Shellyne e Jetstreak, que aparecem no local e encontram o Soldier Boy saindo do buraco onde Butcher o deixou enterrado. Rapidamente, ele ordena que encontrem o nerd e a garota que fugiram para o leste e que os matem imediatamente. Quando tenta recuperar seu escudo do carro, ele se parte em pedaços. A nostalgia de lutar à moda antiga terá que esperar. Agora ele não sabe onde Butcher está e precisa rastreá-lo de novo. Não muito longe dali, Hugh e Químico correm desesperados pela rua em busca do resto da equipe. Ao perceber que a situação piora a cada segundo, Hugh decide ligar para a MM para dar as más notícias. Soldier Boy está vivo e os perseguindo, então precisam sair dali rápido. Infelizmente para eles, Shellyne aparece do nada e ataca Químico, fazendo com que o frasco caia no chão e quase se quebre com o impacto. Químico fica para trás para enfrentar Shellyne, e ao acertar um forte golpe em seu estômago, a garota cospe uma bola de pelos nojenta em seu rosto. Em segundos, a luta vira uma exibição de movimentos ágeis e arranhões que se curam instantaneamente. Enquanto isso, Hugh consegue recuperar o frasco com o vírus, mas é interceptado por Jetstreak, que o segura com força e o leva pelos céus, para depois deixá-lo cair de uma grande altura em direção a uma morte que parece inevitável. Poucos segundos antes de atingir o chão, Starlight aparece para resgatar seu amado. Nesse momento, voltamos para Soldier Boy, que finalmente conseguiu localizar Butcher e segue o rastro de todos até a mansão dos Teenage Kicks. Por sua vez, Químico avança sobre Shellyne e envolve seu pescoço, aplicando a pressão necessária para desmaiá-la. Com isso, ela ganha os segundos vitais para se reunir com a equipe, que agora foge pelos cômodos da mansão, enquanto tudo sai do controle. Infelizmente para a equipe, Soldier Boy captura Hugh e pega seu frasco. Depois, ele o segura forte pelo pescoço e pressiona devagar para ver quando seus olhos saltam das órbitas. Nesse momento, Hugh xinga Soldier Boy, que o joga com desprezo contra a parede. Alguns segundos depois, Rock Hard intervém e ameaça todos dizendo que vai banhá-los em sêmen fervente se não entregarem esse vírus de uma vez por todas. Mas Jetstreak revela para ele que tecnicamente eles estão do mesmo lado. Quando Soldier Boy acha que tem a situação sob controle, Jetstreak vomita um enorme coágulo de sangue preto e seu rosto fica assustadoramente pálido. O mesmo acontece com Rock Hard, que baixou a guarda e começou a respirar o ar contaminado. É nesse momento que French aparece, segurando o verdadeiro frasco com o vírus em sua mão. Soldier Boy só tem entre os dedos um recipiente vazio e a amarga certeza de que foi enganado como um idiota. Furioso, o Super tenta alcançar French para matá-lo, mas ao se ver em um espelho, percebe como seu rosto começa a se deteriorar subitamente, ficando cheio de pústulas nojentas. Respirar se torna uma agonia insuportável para ele, e Hugh aproveita essa distração para escapar dali o quanto antes. Segundos depois, o crânio de Rock Hard colapsa completamente, espalhando seu cérebro por todo o lugar. Jetstreak enfrenta o mesmo destino, com o rosto coberto de pápulas, enquanto o sangue negro não para de jorrar de sua boca. No caso de Soldier Boy, embora ainda não cuspa sangue, seu rosto já está cheio de pústulas. De repente, o alarme da casa dispara e os caras precisam sair rapidamente. No entanto, antes de irem embora, eles se encarregam de selar hermeticamente todas as saídas para manter o vírus contido por enquanto. Butcher pergunta primeiro se aqueles desgraçados estão mesmo mortos, e MM garante que morreram de forma horrível. Como Butcher não pode confirmar sem se arriscar, só resta confiar em sua palavra. Agora é hora de sair dali antes que os reforços cheguem. Eles chamaram a atenção demais em muito pouco tempo. Químico está imensamente feliz de ver French a salvo, mas indica para ele não se aproximar. Eles precisam garantir que ele não está infectado antes de se reunirem.
é para a segurança de todos e Hugh entende que deve fazer o mesmo por Starlight. Antes de sair dali, MM consegue ver a Condessa dos Corvos, que agradece sinceramente por ele tê-la libertado antes de soltarem o vírus. Agora, ela poderá voltar para casa com seus pais e finalmente viver uma vida normal, longe da manipulação da Volt. Na Volt, Ashley sabe perfeitamente que se deixar de ser útil, seus dias estão contados. Por isso, ela tenta fazer as pazes com Sage, mas Sage é a pessoa mais inteligente do mundo e percebe suas intenções na hora. Ela não está disposta a salvar a pele de Ashley por pura pena. Após o desprezo, Ashley sai irritada do escritório e entra no carro que a levará para casa. Assim que senta no banco de trás, tira a peruca e mostra o efeito do soro. Agora ela tem uma mini versão de si mesma, capaz de ler mentes, brotando da parte de trás da sua cabeça. Ter um maldito tumor psíquico não era exatamente o que ela tinha em mente. Mas agora, as duas precisam encontrar uma forma de sair dali com vida, ou Homelander vai atravessar o crânio delas com seu olhar e as duas estarão fritas. Enquanto isso, no quartel dos The Boys, Samir avisa que os exames de sangue deles deram limpos, estão sem o vírus e podem voltar para suas parceiras. É uma excelente notícia, pois confirma que os humanos são imunes. Lá, Butcher comemora enquanto assiste a gravação do que aconteceu na mansão. Ver Jetstreak se contorcendo é a melhor coisa que ele viu há tempos. Embora a câmera não mostre Soldier Boy, todos supõem que ele passou pelo mesmo. A primeira coisa que French confessa para Químico é que o vírus acaba sendo muito mais perigoso do que ele jamais planejou. A única saída lógica que ele consegue pensar é fugirem juntos para o mais longe possível. Mas ela, depois de presenciar como abusavam de pessoas inocentes, mudou radicalmente de opinião. Agora, ela está decidida a ficar e lutar até o amargo fim. Por sua vez, Hugh tenta conversar seriamente com Starlight. Ela acaba oferecendo sexo mais uma vez para evitar suas perguntas, mas ele percebe suas intenções e implora para que ela seja sincera. Embora ela evite o assunto, Hugh promete ficar com ela e lutar por ela, aconteça o que acontecer. No dia seguinte, The Deep fica sabendo do que aconteceu e envia uma equipe para interditar a área. Quando Homelander aparece, Deep o parabeniza por sua suposta estratégia de usar Soldier Boy como isca para não arriscar os 7. No entanto, ao ver seu pai dentro de um saco hermético e ouvir Deep fazendo piadas idiotas sobre isso, Homelander acende os olhos e ordena que ele suma dali antes que perca a maldita paciência. Magoado e à beira das lágrimas por ter perdido o pai devido a um plano mal pensado, ele decide ir embora para que ninguém o veja nesse estado. Enquanto ele se afasta, vemos Soldier Boy se levantar ao fundo, como um zumbi voltando da morte.